A confusão na porta do shopping era caótica. Chuva fina, táxi que não aparecia. E Clara já acumulava 20 minutos de atraso. O relógio marcava 20h30 na véspera de Natal, e ela precisava chegar logo em casa. Sua irmã Júlia esperava os presentes das crianças para montar a árvore antes da ceia. Enquanto vasculhava o aplicativo de transporte pela terceira vez, uma notificação piscou na tela. Seu motorista Diego chegou. Sedã preto, placa JKL 49982. Clara ergueu os olhos e viu o carro. Um sedã escuro, imponente, parado exatamente onde o GPS indicava. Não pensou duas vezes. Abriu a porta traseira, acomodou as sacolas no banco de couro que exalava requinte e fechou com alívio. Boa noite. Pode seguir para a Vila Mariana, por favor. Rua Domingos de Moraes. O carro permaneceu imóvel. Nem um centímetro. O silêncio que se instalou era denso, quase palpável. O tipo de quietude que só isolamento acústico perfeito proporciona. Clara franziu a testa, esperando alguma reação do motorista. Mas ele continuou estático. O perfume a envolveu antes que qualquer palavra fosse dita. Amadeirado, intenso, definitivamente caro demais para um motorista de aplicativo. Quando procurou o espelho retrovisor para reclamar, o ar fugiu de seus pulmões. Não era o rosto cansado de quem dirige por horas. Era um homem de olhar penetrante, vestido com terno impecável, mão segura no volante. Alguém que claramente não trabalhava para ninguém, comandava. O constrangimento foi imediato. Meu Deus, que situação! Me desculpe, senhor. Confundi seu carro com meu motorista. Já estou saindo. Clara alcançou a maçaneta, mas a voz dele interrompeu o movimento como lâmina precisa. Não precisa se desculpar, Clara. Ele manteve os olhos fixos à frente, embora falasse diretamente com ela através do espelho. Seu motorista cancelou a corrida há 3 minutos. Eu assumi o chamado. A explicação soou plausível, mas algo estava errado. Motoristas não assumem corridas assim, e ele havia dito seu nome com familiaridade excessiva. Como você sabe meu nome? A pergunta saiu mais agressiva do que pretendia, movida pelo medo que começava a se instalar. Ele finalmente virou a cabeça. O movimento foi calculado, quase cinematográfico, e a luz da rua revelou um rosto angular, maduro, com uma pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda. Está no aplicativo. Pausa deliberada. E porque eu estava te esperando. O estômago de Clara despencou. Aquilo não era coincidência, era armadilha. Puxou a maçaneta freneticamente, mas a trava de segurança já estava acionada. Meu nome é Léo Castelo. A voz permaneceu baixa, quase gentil, o que tornava tudo mais perturbador. E você acabou de entrar no único carro que poderia mudar sua vida completamente. O motor roncou. O veículo deslizou pela avenida enquanto Clara buscava desesperadamente o celular na bolsa. Pode ligar para quem quiser. Ele continuou tranquilo. Mas antes que faça isso, precisa saber. Não estou aqui para machucá-la. Estou aqui por algo que você escondeu de mim durante 4 anos e meio. Clara congelou, o celular a meio caminho entre a bolsa e as mãos. 4 anos e meio. A especificidade temporal não era aleatória. Ele sabia exatamente o que buscava. O que você quer? Conseguiu articular, tentando soar firme, embora a voz tremesse. Respostas. O carro acelerou, deixando o caos natalino para trás. E o filho que você levou embora sem me dar a chance de ser pai. Clara apertou o celular entre os dedos, o polegar pairando sobre o botão de emergência. Contudo, algo na postura de Léo, mais resignação que ameaça, a fez hesitar. Não sei do que está falando, murmurou, sabendo perfeitamente que a mentira não convenceria ninguém. Clara Souza, 30 anos. Trabalha como assistente administrativa na Ferraz em Associados. Léo manteve o tom neutro, quase clínico. Mora sozinha desde que saiu da casa da irmã há 2 anos. Detesta doces, toma café preto sem açúcar e usa pulseiras largas para cobrir cicatrizes que já estão quase invisíveis. A invasão de privacidade era completa. Clara sentiu náusea, não apenas pelo medo, mas pela vulnerabilidade exposta. Ninguém conhecia aqueles detalhes. Ninguém. Você me investigou. Não era pergunta. Procurei por você durante 4 anos. Pela primeira vez a voz dele carregou emoção, mágoa contida. Quando desapareceu naquela manhã de abril, deixando apenas uma carta vaga sobre precisar se encontrar,
Achei que voltaria. Esperei 3 meses. Quando percebi que não voltaria, comecei a procurar. O carro saiu da avenida principal, entrando em uma via arborizada que Clara não reconhecia. A cidade ficava para trás, substituída por muros altos e portões imponentes. Para onde estamos indo? Perguntou, embora parte dela já soubesse que não obteria resposta satisfatória. Um lugar onde possamos conversar sem interrupções. Léo reduziu a velocidade ao se aproximar de um portão monumental de ferro forjado. É véspera de Natal, Clara. Noite de estar com a família. E nós temos questões familiares pendentes. O portão se abriu automaticamente, revelando uma propriedade que desafiava as noções convencionais de riqueza. Era um complexo de vidro e concreto, moderno e isolado, com neve artificial caindo suavemente sobre pinheiros decorativos. Léo estacionou, desligou o motor, porém manteve o sistema de climatização ativo. Virou-se completamente para ela, e Clara viu algo novo naquele rosto. Ressentimento misturado com dor genuína. Em abril de 2021, você desapareceu. Sua voz baixou, tornando-se mais íntima, mais perigosa. 3 meses depois, contratei investigadores. Descobriram que você havia mudado de cidade, trocado de emprego, até seu número de telefone era novo. Parecia determinada a sumir. Ele alcançou o console central. Clara sentiu a adrenalina disparar, mas ele não pegou nenhuma arma. Apenas um envelope de papel cartão, gasto nas bordas. Há uma semana, enquanto esvaziava o antigo apartamento para venda, encontrei isto embaixo de uma gaveta solta da cômoda. Colocou o envelope no colo dela com delicadeza surpreendente. É um ultrassom, Clara, de 6 semanas, datado de 10 de abril de 2021, 2 meses antes de você desaparecer completamente. Clara não precisava abrir o envelope. Sabia exatamente o que continha, a prova física que ela havia jurado ter destruído. De alguma forma, uma cópia tinha sobrevivido ao seu expurgo desesperado. As mãos tremiam quando finalmente abriu o envelope. Ali estava, a pequena imagem granulada, a seta apontando para o ponto minúsculo que representava uma vida, a vida do filho deles. Você me disse que havia perdido o bebê, Léo continuou, e agora a mágoa era inegável. 2 semanas depois desse ultrassom, você me ligou chorando, dizendo que havia tido um aborto espontâneo. Eu fui até sua casa, te abracei, chorei com você. E então, 1 mês depois, você desapareceu. Clara fechou os olhos. A memória daquele telefonema ainda a assombrava. A mentira necessária, a dor fingida que mascarava terror real. Levei anos para juntar as peças, ele admitiu. Mas na semana passada, quando encontrei esse ultrassom, tudo fez sentido. Você não perdeu nosso filho. Você fugiu com ele. O silêncio se estendeu, pesado com 4 anos de mentiras e verdades não ditas. Onde ele está? A pergunta veio carregada de urgência contida. Onde está nosso filho? Clara apertou o envelope contra o peito, como se pudesse proteger o segredo apenas com força de vontade. Olhou para Léo. Realmente olhou, e viu não o predador que a havia sequestrado, mas um pai desesperado. Por que agora? Perguntou, evitando a resposta que ele buscava. Por que na véspera de Natal? Por que recebi algo mais do que esse ultrassom? Léo retirou o celular do bolso, abriu uma foto e mostrou para ela. Recebi isto. Clara sentiu o mundo desmoronar. Na tela, havia uma fotografia de Lucas, seu menino de 4 anos e 2 meses, com seus cachos castanhos e sorriso largo, brincando no parquinho da escola. E no canto inferior da imagem, havia uma mensagem em texto branco. Ele merece conhecer o pai. Você merece a verdade. Feliz Natal. Um amigo. Alguém sabe, Clara, Léo disse, a voz endurecendo. Alguém sabe onde nosso filho está. E se essa pessoa sabe, outras podem saber também. Você acha que o manteve seguro, mas o segredo está vazando. E eu preciso protegê-lo antes que caia nas mãos erradas. A inversão estava completa. Clara havia passado 4 anos construindo uma fortaleza de mentiras para proteger Lucas, e agora essa fortaleza estava desmoronando. Não porque Léo havia encontrado a verdade, mas porque alguém estava deliberadamente revelando-a. Quem enviou isso? Sussurrou. Não sei. Pela primeira vez, Léo pareceu vulnerável. O número é criptografado, intransponível. Mas quem quer que seja,
conhece nossa história. Conhece você. E conhece nosso filho. Clara olhou para a mansão iluminada à frente, depois para o envelope em suas mãos e finalmente para o homem que ela havia amado e abandonado. Ele se chama Lucas, disse, a voz quebrando. E sim, você está certo. Menti sobre tudo. A biblioteca para onde Léo a conduziu era imponente. Paredes forradas de livros que pareciam mais decoração que literatura. Lareira crepitante tentando criar uma ilusão de aconchego. Clara permaneceu de pé, recusando o sofá que ele indicara. Então me conte, ele disse cruzando os braços. Por que mentir? Por que fugir? Se estava grávida, se havia decidido ter o bebê, por que me excluir completamente? Clara respirou fundo. Havia ensaiado aquela conversa 1000 vezes na mente, mas nenhum ensaio a preparara para o momento real. Porque você era um pesadelo dourado, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Quando nos conhecemos, você já era o CEO mais jovem do setor. Saía em capas de revista, fechava acordos de milhões. Vivia em um mundo onde tudo era estratégia e conquista. Inclusive eu. Léo recuou como se tivesse sido atingido. Você nunca foi uma conquista para mim. Não? Clara deixou escapar uma risada amarga. Léo, você me apresentou aos seus sócios como investimento promissor. Brincou dizendo que eu era aquisição de alto valor agregado. Tudo na sua vida era transação, inclusive amor. Eram piadas. Ele começou, mas ela o interrompeu. Eram a verdade. E quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Não porque não quisesse o bebê, mas porque sabia exatamente o que aconteceria. Clara deu um passo à frente, a voz ganhando força. Você transformaria nosso filho em herdeiro antes que ele aprendesse a andar. Haveria assessores de imprensa, fotógrafos em festas de aniversário, expectativas esmagadoras. Ele seria apenas a próxima peça no seu tabuleiro corporativo. Isso é injusto, Léo protestou, mas a convicção vacilou em seus olhos. É a verdade, Clara insistiu. Então menti. Fingi o aborto. Esperei você se afastar emocionalmente e então desapareci. Troquei de cidade, de emprego, até de sobrenome nos documentos informais. Construí uma vida simples para Lucas. Uma vida com parquinhos públicos, não clubes exclusivos. Com histórias antes de dormir, não reuniões de conselho. Léo afundou no sofá, a máscara de controle finalmente rachando. Você me roubou 4 anos. Protegi nosso filho de um pai que ainda não estava pronto para ser pai. A correção veio firme. E antes que me julgue, pergunte-se, se eu tivesse contado a verdade naquela época, o que você teria feito? Seria capaz de abandonar sua empresa? De viver uma vida comum? O silêncio que se seguiu era a resposta suficiente. Exatamente, Clara concluiu, sentindo lágrimas ameaçarem. Você teria feito de Lucas um projeto, e eu não podia permitir isso. Léo passou as mãos pelo rosto, o cansaço emocional finalmente transparecendo. Quando falou novamente, a voz estava diferente, mais baixa, despida de autoridade. Você está certa. A admissão custou visivelmente. Naquela época, eu teria transformado tudo em espetáculo. Teria contratado as melhores babás, matriculado em escolas bilíngues, planejado o futuro dele antes que ele nascesse, e teria chamado isso de amor. Clara sentou-se finalmente, mantendo distância segura. Mas Léo continuou erguendo os olhos para encontrar os dela. Isso não muda o fato de que alguém descobriu. E se enviaram essa foto para mim, podem enviar para outros. Investidores, imprensa ou pior. Pessoas que queiram usar Lucas como alavanca contra mim. O medo que Clara tinha suprimido ressurgiu com força total. O que você está sugerindo? Que você pare de fugir, ele disse simplesmente. Deixe-me conhecer meu filho. Deixe-me protegê-lo do jeito certo dessa vez. Não como CEO, mas como pai. E como sei que pode ser esse pai? Clara desafiou. Como sei que não vai querer moldá-lo à sua imagem, transformá-lo em sucessor? Léo ficou em silêncio por longo momento, considerando. Então, surpreendentemente sorriu, não o sorriso calculado de executivo, mas algo genuíno e triste. Não sabe, admitiu. E eu não posso provar apenas com palavras. Então proponho o seguinte, me dê uma chance. Um dia, amanhã, dia de Natal. Deixe-me passar o dia com vocês dois, fazendo coisas comuns. Se ao final você ainda achar que sou uma ameaça, desapareço da vida de vocês
e banco toda a proteção de segurança necessária sem nunca interferir. Clara o estudou, procurando sinais de manipulação, mas encontrou apenas vulnerabilidade crua. E se eu recusar? Então vou respeitar, Léo respondeu. Mas o perigo continua. Alguém lá fora sabe demais. E eu prefiro enfrentar essa ameaça ao lado de vocês do que assistir de longe enquanto algo acontece. A lógica era inegável, embora aterrorizante. Clara pegou o celular, abriu a galeria de fotos e mostrou para ele dezenas de imagens de Lucas. No primeiro dia de escola, soprando velhinhas, aprendendo a andar de bicicleta. Ele é minha vida inteira, disse, a voz embargada. Se você machucá-lo de qualquer forma, ele é meu filho também, Léo interrompeu suavemente. E prometo que vou merecer essa verdade, ou vou passar o resto da vida tentando. Clara assentiu lentamente, selando um acordo que mudaria tudo. Amanhã, 9 horas. Estação da Luz. Estabeleceu as condições. Vista-se como pessoa normal, Léo. Nem seguranças, nem motoristas. Se eu perceber qualquer esquema, desapareço para sempre. E dessa vez, nem Deus encontra. Estarei lá, prometeu. Sozinho. Enquanto ele a levava de volta para casa, dessa vez realmente cumprindo o papel de motorista, nenhum dos dois notou o carro discreto que os seguia a 3 quarteirões de distância. O checkmate ainda estava muitos movimentos adiante. Léo chegou à cobertura, passava da meia-noite. Dispensou o segurança noturno e subiu sozinho, a cabeça fervilhando com revelações e perguntas não respondidas. Quem havia enviado aquela foto? Quem sabia sobre Lucas? Enquanto afrouxava a gravata, seu celular vibrou. Mensagem de Gustavo, seu CFO e melhor amigo desde os tempos de faculdade. Reunião cancelada amanhã. Aproveite o feriado. Feliz Natal, irmão. Léo digitou uma resposta automática de agradecimento, mas algo o incomodou. Gustavo nunca cancelava reuniões. Era mais workaholic que o próprio Léo. E aquele "aproveite o feriado" soava ensaiado. Por impulso, Léo foi até o escritório particular. Não deveria revisar arquivos corporativos na véspera de Natal, mas a inquietação era forte demais para ignorar. Abriu o sistema de comunicação segura da empresa. O protocolo de nível máximo que apenas ele, Gustavo e sua secretária Sônia tinham acesso. Verificou os logs de atividade recente. O que encontrou fez seu sangue gelar. Havia acessos ao sistema de segurança pessoal dele, câmeras, rastreamento de localização, até escutas ambientais, nos últimos 6 meses. Mas não eram acessos dele. Eram de Gustavo. Léo sentou-se pesadamente. A traição corporativa era uma realidade no mundo dos negócios, mas Gustavo, o homem que fora padrinho no seu casamento fracassado, que assinara junto o primeiro contrato da empresa, continuou investigando, dessa vez com método mais sistemático. Descobriu uma pasta oculta intitulada Projeto Sucessão, nome neutro, mas o conteúdo era veneno puro. Dentro, havia documentos meticulosos, análise de suas vulnerabilidades psicológicas, relatórios sobre instabilidade emocional devido ao relacionamento fracassado, até um cronograma detalhado de como forçá-lo a vender sua participação na empresa. E então, na subpasta Catalisadores, encontrou o arquivo que mudou tudo. Clara.docs. Léo abriu com mãos trêmulas. Era um dossiê completo, endereço atual de Clara, rotinas semanais, horários de entrada e saída do trabalho. E mais, havia o plano detalhado de como orquestrar o encontro casual na véspera de Natal. Operação Reconexão, 24/10/18:45. Agente confirma a presença de Clara no shopping Ibirapuena, 19h30. Agente infiltrado causa atraso proposital na reunião do trabalho dela, 20h20:15. Cancelamento automático da corrida de aplicativo, agendada. 20h30. LC posiciona sedã preto na saída principal, utilizando conta do aplicativo com nome falso. 20h35. Clara, atrasada e desesperada, confundirá o veículo com sua corrida. Objetivo: reunião emocional que desestabilize LC para decisões corporativas futuras. Léo sentiu náusea física. Nada havia sido coincidência. Nem a confusão de Clara, nem o acaso dela entrar no carro. Tudo havia sido teatro dirigido por Gustavo. Mas por quê? Qual era o objetivo final? Continuou lendo.
A resposta estava 3 arquivos adiante. Fase 2 Custódia PDF. O documento era ainda mais sombrio. Gustavo havia preparado um processo de custódia fraudulento, com laudos psicológicos falsos, alegando que Clara era instável, perigosa para a criança. A estratégia era diabólica. Assim que Léo se reconectasse emocionalmente com o filho, Gustavo usaria a ameaça de tirá-lo como alavanca. LC oferecerá qualquer coisa para proteger a criança, inclusive controle acionário total. Prazo estimado para capitulação: 90 dias. Léo afastou-se do computador, respirando com dificuldade. Gustavo não queria apenas a empresa. Queria destruir sua vida pessoal no processo. E estava usando Lucas, uma criança inocente, como arma. O relógio marcava 02:17. Em menos de 7 horas, ele se encontraria com Clara e Lucas. Mas agora sabia que esse encontro era parte de uma conspiração maior. A questão era: o que fazer com essa informação? Se contasse a Clara, ela entraria em pânico e desapareceria novamente. Exatamente o que Gustavo queria, pois assim ele manteria Léo emocionalmente vulnerável. Se confrontasse Gustavo diretamente, o CFO poderia acelerar o plano e iniciar o processo de custódia imediatamente. Léo precisava de uma terceira opção, algo que protegesse Clara e Lucas, mas que também neutralizasse Gustavo de forma definitiva. Passou as próximas 3 horas elaborando um plano. Não seria rápido nem limpo, mas seria eficaz. E começaria amanhã, durante aquele dia comum que prometera viver. Copiou todos os arquivos incriminatórios para um drive criptografado. Depois, com precisão cirúrgica, alterou os logs de acesso do sistema para parecer que Gustavo havia tentado invadir contas de outros membros do conselho, algo que desencadearia automaticamente uma auditoria de segurança. Finalmente, deletou a pasta Fase 2 Custódia do servidor de Gustavo, mas manteve cópia. Sem aqueles documentos, Gustavo não poderia iniciar o processo legal, mas também não saberia que haviam sido descobertos. Desarmado e sob investigação, sem saber que estava sendo neutralizado. Quando o sol começou a raiar, Léo tomou banho e vestiu as roupas mais simples que possuía. Jeans desbotado, camiseta lisa, tênis surrado. Olhou-se no espelho e viu não o CEO que comandava impérios, mas um homem assustado prestes a conhecer o filho pela primeira vez. Guardou o drive criptografado no bolso. Sua garantia de proteção. Às 08h50, estava a 2 quadras da Estação da Luz, observando. Queria garantir que Clara viesse sozinha, que nenhum agente de Gustavo estivesse monitorando. Viu apenas pessoas comuns apressadas, vendedores ambulantes, turistas perdidos. Nenhuma vigilância aparente. Então, às 09h em ponto, viu Clara, linda na simplicidade de um vestido florido, caminhando de mãos dadas com uma criança. Lucas, seu filho. O impacto foi físico, um soco no peito que tirou todo o ar. O menino tinha seus olhos, seu sorriso, até o jeito de inclinar a cabeça quando curioso. Era como ver uma versão miniaturizada de si mesmo. Léo aproximou-se devagar, as pernas trêmulas. Quando Clara o viu, sorriu. Um sorriso nervoso, mas genuíno. Léo, ela disse suavemente. Este é Lucas. Léo ajoelhou-se para ficar na altura da criança. Pela primeira vez em anos não havia reunião na agenda. Ações para monitorar ou império para defender. Era apenas um homem olhando para seu filho. Oi, campeão, conseguiu dizer, a voz rouca. Lucas o examinou com curiosidade infantil. Você tem barba igual meu urso de pelúcia. A observação inocente arrancou uma risada genuína de Léo. A primeira em muito tempo. É mesmo? Como ele se chama? Senhor Bigode. Lucas falou com toda seriedade, o que tornava ainda mais adorável. Clara observava a interação com olhos marejados, mas também com vigilância protetora. Estava avaliando cada movimento, cada palavra. Que tal tomarmos um café? Léo sugeriu, mantendo o tom leve. Conheço uma padaria aqui perto que faz o melhor pão de queijo da cidade. Eu amo pão de queijo, Lucas praticamente gritou, pulando. Foi então que Léo viu. Discreto, a meio quarteirão de distância, um homem de terno escuro falava ao telefone enquanto observava na direção deles. Não era policial.
Policiais não usavam relógios de R$ 5.000. Era segurança particular. De Gustavo. O plano estava em movimento e Gustavo estava documentando tudo. Léo pegou Lucas no colo. Parte carinho, parte proteção, e sussurrou para Clara enquanto caminhavam. Estamos sendo observados. Haja naturalmente, mas precisamos sair da área aberta. Clara ficou tensa, mas manteve o sorriso para Lucas. Para onde? Confia em mim, Léo pediu. Por favor. Entraram na padaria lotada, onde seria impossível ouvir conversas específicas no burburinho. Enquanto Lucas se distraía escolhendo doces no balcão, Léo explicou rapidamente. Descobri quem enviou aquela foto. Foi meu CFO, Gustavo. Ele orquestrou nosso encontro como parte de um plano para me desestabilizar e tomar a empresa. E pior, ele preparou documentos falsos para abrir processo de custódia contra você, usando Lucas como alavanca. Clara ficou pálida. O quê? Já neutralizei parte do plano, Léo assegurou. Mas ainda estamos sendo vigiados. Ele está documentando para usar depois. Precisamos agir naturalmente hoje. Mas assim que terminar vou destruir ele de forma que nunca mais represente ameaça. Como posso confiar que você está dizendo a verdade? Clara sussurrou, olhando para Lucas que voltava com bandeja cheia. Léo retirou o celular e mostrou rapidamente screenshots dos arquivos, o suficiente para provar veracidade sem tempo para ela ler tudo. Jesus, ela murmurou. O que fazemos? Hoje? Nada. Léo guardou o telefone. Hoje eu sou apenas um pai conhecendo o filho. Amanhã eu acabo com o império de Gustavo. Mas hoje é sobre Lucas. Foi o dia mais estranho e maravilhoso da vida de Léo. Caminharam pelo parque, comeram pipoca, assistiram Lucas brincar no playground. Cada momento era simultaneamente natural e ensaiado, sabendo que estavam sendo filmados, mas tentando criar memórias reais. E no processo, algo genuíno floresceu. Lucas contou sobre a escola, os amigos, o desenho favorito. Falou sobre como queria aprender a nadar, sobre o dinossauro que queria de aniversário, sobre os sonhos de ser astronauta. E Léo ouviu. Realmente ouviu. Não planejando lições ou oportunidades educacionais, mas apenas absorvendo quem seu filho era. Por volta das 16 horas, enquanto Lucas dormia no colo de Clara num banco do parque, Léo falou baixinho. Ele é incrível. Sim, Clara concordou, acariciando os cabelos do menino. E agora? Agora eu protejo vocês dois. Léo encontrou os olhos dela. E depois eu gostaria de fazer parte disso. Não como visita de fim de semana, mas como pai presente, se você permitir. Clara ficou em silêncio por longo momento. Me mostre que pode destruir a ameaça primeiro. Depois conversamos sobre futuro. Justo, Léo concordou. Despediram-se ao anoitecer perto do metrô. Lucas acenou sonolento, já chamando Léo de tio Léo, pequena conquista que fez o coração dele inchar. Enquanto os via partir, Léo checou o celular. Mensagem de Gustavo. Vi que aproveitou o dia. Conversar segunda-feira? Temos assuntos importantes. O anzol estava lançado. Na segunda-feira, Gustavo planejava iniciar a chantagem, mas Léo tinha outros planos. E segunda-feira chegou fria e cinzenta. Léo entrou na sede da empresa às 07 réu, 2 horas antes do horário normal. Não foi ao próprio escritório, foi diretamente à sala do conselho. Já havia 5 membros esperando. Ele havia convocado reunião emergencial, algo que só fizera 3 vezes em 10 anos de empresa. Bom dia, cumprimentou, posicionando o laptop. Obrigado por virem. Sei que é feriado prolongado, mas descobri algo que não pode esperar. Conectou o computador ao projetor. Na tela gigante apareceu a primeira evidência, logs de acesso não autorizado ao sistema de segurança pessoal dele. Nas últimas semanas descobri que informações confidenciais estavam vazando. Léo começou, a voz firme e profissional. Documentos pessoais, rotinas privadas, até dados de terceiros não relacionados à empresa. Inicialmente suspeitei de ataque externo. Clicou para a próxima tela. Os arquivos de Gustavo. Mas era interno. Nosso CFO, Gustavo Ferreira, não apenas acessou sistemas restritos sem autorização, como criou um projeto elaborado visando desestabilizar minha liderança para tomar controle acionário. Murmúrios chocados percorreram a sala. Isso é sério, disse Helena, presidente do conselho. Tem provas concretas?
Léo passou as próximas 2 horas apresentando evidências meticulosas. Os logs de acesso, as comunicações criptografadas, o plano documentado de manipulação emocional, os documentos de custódia fraudulentos. Não mencionou Clara ou Lucas por nome. Apenas se referiu a questões familiares privadas que Gustavo pretendia explorar. Manteve profissional, factual, irrefutável. Além disso, Léo mostrou a última evidência. Os logs indicam que ele também tentou acessar contas dos senhores Roberto e Carla, provavelmente buscando material para chantagem similar. Isso foi o golpe final. Ataques corporativos entre CEO e CFO podiam ser vistos como disputas de poder, mas ameaçar múltiplos membros do conselho era traição institucional. Onde está Gustavo agora? Helena perguntou, o rosto fechado. Chega às 9, Léo respondeu. Sugiro que o esperemos. Às 09h15, Gustavo entrou na sala de reuniões, sorriso confiante nos lábios. Esperava encontrar apenas Léo, não o conselho completo. O sorriso morreu instantaneamente. Gustavo, Helena assumiu o comando. Fomos informados de sérias irregularidades. Gostaríamos que explicasse estes acessos não autorizados. Mostrou os logs. Gustavo empalideceu, mas recuperou-se rapidamente. Isso é absurdo, protestou, olhando para Léo com raiva mal disfarçada. Léo, o que está fazendo? São arquivos do nosso sistema de segurança compartilhado. Sempre tivemos acesso mútuo. Para questões corporativas, sim, Léo respondeu calmamente. Não para rastreamento de localização pessoal, câmeras residenciais ou criação de dossiês sobre minha vida privada. E definitivamente não para elaborar estratégias de chantagem usando crianças. A última palavra caiu como bomba. Gustavo ficou lívido. Não sei do que está falando. Projeto Sucessão, Léo interrompeu. Operação Reconexão. Fase 2, Custódia. Quer que eu continue? O silêncio na sala era sepulcral. Gustavo olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercado. Você sempre foi instável emocionalmente. Tentou um último ataque. Desde que aquela mulher te largou, nunca foi o mesmo. Estava tentando proteger a empresa de suas decisões erráticas, justificando espionagem, manipulação e falsificação de documentos legais? Helena cortou, gelada. Gustavo, está suspenso imediatamente com efeito imediato. Segurança irá escoltá-lo para recolher seus pertences pessoais. Uma auditoria completa será realizada. Dependendo dos achados, processos criminais podem ser iniciados. Vocês não podem... Gustavo começou. Podemos e iremos, Roberto, o advogado corporativo, afirmou. Além das violações internas, há evidências de preparação para fraude processual, o que é crime federal. Sugiro que contrate um advogado, Gustavo. Vai precisar. 2 seguranças entraram. Gustavo olhou para Léo com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Não, Léo respondeu simplesmente. Mas você vai. Enquanto Gustavo era escoltado para fora, Helena virou-se para Léo. Você agiu corretamente ao trazer isso a nós, mas preciso perguntar. Há mais envolvidos nesta situação pessoal? Alguém mais em risco? Léo considerou cuidadosamente a resposta. Havia. Mas com Gustavo neutralizado e sem acesso aos recursos que planejava usar, a ameaça está contida. Bem, Helena acenou. Então sugiro que tire alguns dias de folga. Nomeie um CFO interino, mas você pessoalmente precisa de distância disso. Arrume sua vida pessoal. A empresa estará aqui quando voltar. Era tanto ordem quanto permissão. Léo assentiu. Obrigado. Saiu da reunião sentindo o peso enorme sendo retirado dos ombros. Gustavo estava destruído profissionalmente. Enfrentaria processos legais e nunca mais teria recursos ou credibilidade para ameaçar Clara ou Lucas. Mas Léo sabia que o trabalho estava apenas começando. Tinha neutralizado a ameaça, mas ainda precisava conquistar o direito de ser pai. Enviou mensagem para Clara. Está resolvido. Posso explicar pessoalmente? Quando você estiver pronta. A resposta veio 20 minutos depois. Hoje à noite, 20 horas, meu apartamento. Lucas já vai estar dormindo. Cecil Masson Matheus, Otis Léo, chegou pontualmente às 20 horas, carregando uma sacola de comida tailandesa. Ele lembrava que era o favorito de Clara. Ela abriu a porta vestindo roupas confortáveis, o rosto cansado, mas bonito na simplicidade. Entre. O
O apartamento minúsculo cheirava a lavanda e bolo. Lucas dormia no quarto com a porta entreaberta, a respiração suave e audível no silêncio. Trouxe jantar. Léo ofereceu. Não sabia se já tinha comido. Não comi. Clara aceitou a sacola. Obrigada. Comeram em silêncio por alguns minutos. Atenção palpável, mas não hostil. Então? Clara finalmente perguntou. Gustavo? Suspenso, sob investigação. E provavelmente enfrentará acusações criminais, Léo relatou. Todos os documentos que ele preparou foram deletados e ele não tem mais acesso aos sistemas. Não pode mais ameaçar você ou Lucas. Clara soltou um suspiro longo e trêmulo. E a empresa? Você? A empresa sobreviverá. E eu? Léo pausou, escolhendo as palavras. Eu passei os últimos 3 dias pensando muito sobre o que você disse naquela biblioteca, sobre quem eu era e quem quero ser. E você estava completamente certa. A admissão custou, mas era necessária. Eu transformava tudo em transação, inclusive relacionamentos. Tratava pessoas como ativos. E teria feito o mesmo com Lucas se você não tivesse fugido. Clara não disse nada, apenas escutou. Mas conhecer Lucas mudou algo fundamental em mim. Léo continuou. Quando o vi no parque, rindo por causa de pombas, empolgado com pão de queijo, percebi que ele não precisa de CEO bilionário. Ele precisa de pai presente. Bonitas palavras, Clara disse cuidadosamente. Mas como sei que não são apenas palavras? Não sabe. Léo encontrou os olhos dela. E eu não posso provar apenas falando. Então proponho o seguinte. Quero estar na vida de Lucas. Não como patrão ou visitante de fim de semana, mas como pai de verdade. Presente, ativo, envolvido. Mas nos termos de você. Que termos? Você estabelece as regras. Frequência de visitas, atividades permitidas, o que posso ou não fazer. E eu me submeto completamente até provar que sou confiável. Sem advogados, sem tribunais, sem forçar nada. Apenas ganhar o direito através de consistência e presença. Clara estudou o rosto dele, procurando sinais de manipulação. Por quanto tempo? Quanto for necessário. 6 meses? 1 ano? Você decide quando estou pronto para mais. E se eu decidir que nunca está pronto? Então eu aceito, mas vou continuar tentando. Léo se inclinou para a frente. Clara, não estou pedindo que confie em mim agora. Estou pedindo que me deixe conquistar essa confiança. E se falhar, você pode me afastar sem nenhuma resistência da minha parte. O silêncio se estendeu. Clara olhou para o quarto onde Lucas dormia, depois de volta para Léo. Terapia, disse finalmente. O quê? Se vai fazer parte da vida dele, faz terapia. Não posso ter um pai que não processa os próprios problemas, ensinando meu filho a reprimir emoções. Aceito, Léo concordou imediatamente. Já deveria ter começado anos atrás. E quando ele perguntar sobre você, porque ele vai perguntar, contamos a verdade adaptada para a idade dele, nada de mentiras elaboradas. Concordo totalmente. E se em algum momento sua vida profissional começar a sangrar para nossa vida pessoal, para nosso tempo com Lucas, eu corto imediatamente. Sem segunda chance. Entendido. Léo acenou solenemente. Mais alguma coisa? Clara pensou, depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Lucas quer aprender a nadar. Você pode começar por aí. Aulas de natação aos sábados de manhã. Você leva, você busca, você fica e assiste. Estarei lá. A promessa saiu firme. Todo sábado. Então temos um acordo. Clara estendeu a mão formalmente, o que arrancou uma risada dele. Apertaram as mãos, selando algo que parecia mais pacto de paz que acordo parental. Posso te fazer uma pergunta? Léo pediu. Pode. Você ainda me odeia? Pelo que fui? Pelas escolhas que te forçaram a fugir? Clara considerou honestamente. Não. Acho que nunca odiei, apenas tinha pavor do que você representava. Mas agora só quero que seja bom pai para Lucas. O resto, a gente descobre no caminho. Era tudo que Léo poderia esperar razoavelmente. E era mais do que ele merecia. Despediu-se na porta, mas antes de sair, Clara o segurou pelo braço. Léo, obrigada. Por acabar com Gustavo, por proteger a gente e por estar disposto a fazer as coisas do jeito certo. Obrigado por me dar essa chance. Ele respondeu sinceramente. Enquanto descia as escadas daquele prédio simples,
Léo sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança genuína. Não a esperança de adquirir mais, conquistar mais, crescer mais, mas a esperança de simplesmente ser. Ser pai, ser presente, ser suficiente. O império poderia esperar. Lucas não. O sol batia forte na piscina do clube, onde Lucas tinha aula de natação. Léo estava sentado na arquibancada, observando o filho mergulhar desajeitadamente, mas com determinação feroz. 6 meses haviam transformado tudo. Léo tinha mantido cada promessa. Aulas de natação aos sábados, todos os sábados, sem exceção. Havia perdido 3 reuniões importantes, cancelado um jantar com investidores estrangeiros e remarcado entrevista com revista econômica, tudo para não perder um único sábado com Lucas. E além das aulas, havia os jantares às quartas-feiras na casa de Clara, os passeios dominicais no parque, as ligações de vídeo nas noites quando não podiam se ver. Lentamente, tio Léo havia se transformado em Léo, e mais recentemente, em uma tentativa hesitante, pai. Papai, olha! Lucas gritou da piscina, chapinhando com orgulho. Consegui 3 metros sem boia. Vi, campeão, ficou incrível! Léo gritou de volta, o coração explodindo de orgulho. Quando a aula terminou, enrolou Lucas na toalha de dinossauros e secou o cabelo molhado com cuidado. Tá com fome? Quer parar para tomar milkshake? Quero! Lucas praticamente berrou, o que fez os outros pais sorrirem. No caminho para a lanchonete, Lucas balançou as perninhas da cadeirinha do carro e perguntou com a inocência brutal de uma criança: Papai, por que você não mora com a gente? Léo sentiu o coração apertar. Era a pergunta que sabia que viria eventualmente, mas ainda não estava completamente preparado. É complicado, Lucas, começou cuidadosamente. Eu e sua mãe, a gente não mora junto, mas isso não significa que eu não amo vocês dois. Amo muito. Mas João na minha escola disse que pais que amam mesmo moram todos juntos. Famílias são diferentes, campeão. Alguns pais moram juntos, outros não. Mas o que importa é que eu sempre vou estar presente. Sempre vou te buscar. Sempre vou estar aqui quando precisar. Lucas pensou nisso enquanto tomava o milkshake. Tá bom, mas seria legal se você estivesse lá quando acordo de manhã. A frase simples carregava peso imenso. Léo não respondeu nada. Apenas acariciou os cabelos ainda úmidos do filho. Mais tarde, quando deixou Lucas de volta com Clara, ela notou algo diferente no rosto dele. Aconteceu alguma coisa? Lucas perguntou por que não moramos juntos. Léo contou. Disse que seria legal se eu estivesse lá quando ele acorda. Clara suspirou. Sim, ele tem feito essas perguntas, é natural. Clara. Léo começou, depois hesitou. Eu sei que ainda estamos no período de prova, que você ainda está me avaliando. Mas preciso dizer, esses 6 meses foram os melhores da minha vida. Para mim também, Clara admitiu suavemente. Você tem sido pai exemplar, presente, consistente, envolvido. Lucas te adora. Então, Léo respirou fundo, reunindo coragem. O que vem depois? Clara se apoiou no batente da porta, considerando. Havia ensaiado aquela conversa na cabeça dezenas de vezes. Vem a parte mais assustadora, disse finalmente. A parte onde paramos de fingir que é apenas sobre Lucas. Léo ficou imóvel. O que quer dizer? Quero dizer que 6 meses me deram tempo para te ver não apenas como pai do meu filho, mas como Léo. E eu gosto do homem que você se tornou. Ou talvez do homem que sempre foi, mas estava enterrado sob tanto concreto corporativo que não conseguia respirar. O coração de Léo acelerou. Clara. Não estou dizendo que devemos voltar a namorar, ela interrompeu rapidamente. Nem que vamos morar juntos amanhã. Mas estou dizendo que talvez, eventualmente, possamos considerar mais. Quando for certo. Quando Lucas estiver pronto. Quando nós dois estivermos prontos. Léo deu um passo à frente, parando a poucos centímetros dela. Eu estaria pronto agora, mas vou esperar quanto você precisar. Mais 3 meses, Clara decidiu. Vamos ver como o relacionamento evolui naturalmente. E se ainda fizer sentido no final, conversamos sobre o próximo passo. 3 meses. Léo repetiu sorrindo. Posso fazer isso. Bem, Clara devolveu o sorriso. Agora vá. Lucas tem escola cedo amanhã. E você tem essa reunião absurdamente importante que tem mencionado. Não mais importante que isto.
Léo disse sinceramente. Mas ele foi embora, levando consigo a esperança de que talvez, eventualmente, aquela porta se abriria não apenas para visitas, mas para ficar. Os próximos 3 meses passaram em velocidade estranha, rápidos demais e lentos simultaneamente. Léo continuou com aulas de natação, jantares, passeios, mas agora havia algo diferente. Ele e Clara começaram a conversar mais, não apenas sobre Lucas, mas sobre tudo. Filmes, livros, política, sonhos. Havia jantares depois que Lucas dormia, onde dividiam vinho e histórias. Havia mensagens tolas durante o dia, memes estúpidos e piadas internas. E havia os momentos, como quando Lucas teve febre alta e Léo passou a noite inteira no apartamento minúsculo, ajudando Clara a fazer compressa, ou quando Clara teve uma crise de pânico sobre pagamento de boletos, e Léo simplesmente ouviu, sem oferecer dinheiro, apenas apoio emocional. A terapia estava ajudando. Léo tinha finalmente começado a processar anos de obsessão por controle, entendendo de onde vinha aquela necessidade e como canalizá-la de forma saudável. E Clara, por sua vez, trabalhava seus próprios traumas. O medo de abandono, a tendência a fugir quando assustada, a necessidade de controle total que, ironicamente, espelhava o que criticava em Léo. Eram 2 adultos feridos aprendendo a ser inteiros, juntos. No final dos 3 meses, Léo levou Clara e Lucas para um fim de semana no litoral. Não um resort luxuoso, mas pousada simples com vista para o mar. Lucas construiu castelos de areia enquanto seus pais caminhavam pela praia. Então, Léo finalmente perguntou. Acabaram os 3 meses. Acabaram, Clara confirmou observando Lucas brincar. E eu estou completamente apaixonado por você. A confissão saiu simples, honesta. Não como era antes, quando você era troféu ou conquista, mas como a mulher que me mostrou que eu não era a versão de mim mesmo que fingia ser, como a mãe incrível do meu filho, como alguém que quero ao meu lado todos os dias. Clara parou de caminhar. Virou-se para encará-lo, os olhos brilhando com lágrimas que ela não permitia cair. Eu também te amo, admitiu, e isso me apavora, porque já perdi você uma vez e não sei se sobreviveria a perder novamente. Não vai perder. Léo segurou as mãos dela. Porque eu não sou mais aquele homem, e você não é mais aquela mulher assustada. Nós somos diferentes, melhores. Então, o que sugere? Me mudo para um apartamento perto de vocês, Léo propôs. Não moramos juntos ainda. É cedo demais para Lucas processar isso. Mas eu estou perto, presente, disponível, e continuamos construindo isso devagar, do jeito certo. Clara considerou, depois acenou. Tem um apartamento vago no meu prédio, 2 andares acima. Perfeito. Selaram o acordo com um beijo, o primeiro em quase 5 anos. Era suave, hesitante, mas carregado de promessa. Mamãe, papai, venham ver! Lucas gritava, apontando para algo na água. Eles correram de mãos dadas, rindo como adolescentes. O castelo de areia que Lucas construiu era torto, instável, mas lindo. Assim como a família que eles estavam reconstruindo. 2 anos depois, a mudança para o apartamento do prédio de Clara foi tranquila. Léo manteve o espaço deliberadamente simples. Não queria intimidar Lucas com luxo excessivo. Era um lar, não showroom. Os jantares se tornaram diários. Léo subia para o apartamento de Clara, ou ela descia para o dele. Lucas transitava livremente entre os dois, deixando brinquedos espalhados em ambos os lugares. Após 1 ano morando no mesmo prédio, Clara propôs algo radical. E se vendêssemos os 2 apartamentos e comprássemos uma casa para todos nós? Léo estava preparando café quando ela disse isso. Quase derrubou a xícara. Você tem certeza? Lucas tem 6 anos agora. Ele entende que somos uma família, apenas estruturada diferente. E honestamente, eu adoraria acordar com você todas as manhãs. 3 meses depois estavam se mudando para uma casa modesta na Zona Sul. 3 quartos, jardim pequeno, nada ostentoso, mas perfeita. Lucas escolheu o próprio quarto e o decorou com pôsteres de dinossauros e astronautas. Havia espaço para bicicleta, para cachorro, que adotaram 2 meses depois, para a vida real. Léo reduziu drasticamente sua carga de trabalho. Promoveu uma CEO operacional excelente
e manteve apenas posição de chairman do conselho, presente para decisões estratégicas, mas não operação diária. Isso lhe dava tempo. Tempo para levar Lucas à escola, para ajudar com lição de casa, para ler histórias antes de dormir, para simplesmente estar. E tempo com Clara. Jantares românticos depois que Lucas dormia, fins de semana de viagens curtas, conversas longas sobre tudo e nada. Quando Lucas completou 7 anos, Léo pediu Clara em casamento. Não foi pedido de revista. Foi numa tarde de domingo, depois que os 3 plantaram tomates no jardim. Estavam sujos de terra, cansados, felizes. Léo simplesmente ajoelhou ali no meio da horta improvisada e disse: Clara, você transformou minha vida. De CEO perdido em pai presente, de homem vazio em ser humano completo, case comigo. Não porque precisamos, mas porque quero oficializar o que já somos. Família. Clara, com terra nas bochechas e lágrimas nos olhos, disse sim. O casamento foi pequeno. Família próxima, amigos íntimos. Lucas foi pajem levando as alianças com seriedade adorável. E quando o juiz perguntou se Léo aceitava Clara como esposa, ele respondeu: não apenas aceito, mas já aceitei há muito tempo. Gustavo eles souberam por notícias eventuais. Havia cumprido 3 anos de prisão e saído em liberdade condicional. Tentara reconstruir carreira, mas estava permanentemente manchado. Enviara um e-mail anos depois, não pedindo perdão, apenas explicando que agira por inveja. Léo deletou sem responder. Aquele capítulo estava fechado. O presente importava. E o presente era bom. Lucas estava no 3º ano. Ótimo aluno, mas melhor amigo. Tinha herdado o sorriso de Léo e a empatia de Clara. Era gentil, curioso, feliz. Um dia, aos 8 anos, perguntou durante jantar: Pai, você é rico? Léo e Clara trocaram olhares. Haviam evitado aquela conversa, mas sabiam que viria. Sim, Léo respondeu honestamente. Tenho dinheiro da empresa que construí. Então por que moramos aqui? João da escola disse que rico mora em mansão. Porque mansão não faz família feliz, campeão. E eu prefiro 1000 vezes esta casa, com você e sua mãe, do que qualquer palácio sozinho. Lucas pensou nisso, mastigando o espaguete. Faz sentido. Eu também prefiro aqui. Bom, Léo bagunçou o cabelo dele. Porque este é nosso lar. Mais tarde naquela noite, Clara e Léo estavam na varanda, observando as estrelas raras de São Paulo. Você sente falta? Clara perguntou. Da vida antiga? Do poder? Do controle? Léo pensou honestamente antes de responder. Não, sinto falta de 0 coisas daquela vida. Porque aquela vida era vazia. Esta aqui, ele puxou-a para perto. Esta é real. Ainda bem. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Porque estou grávida. Léo ficou paralisado. O quê? 6 semanas. Descobri hoje. Ela ergueu os olhos nervosa. Está tudo bem? Eu sei que não planejamos. Léo a interrompeu com um beijo profundo. Depois colocou a mão no ventre ainda plano dela com reverência. Está mais que tudo bem. Está perfeito. Epílogo. 5 anos depois. A praia de Santos estava barulhenta num sábado ensolarado. Lucas, agora com 13 anos, surfava com amigos enquanto Sofia, de 4 anos e meio, construía castelos na areia. Clara, grávida de 7 meses do 3º filho, um menino que decidira chamar Pedro, descansava sob o guarda-sol. E Léo, com 43 anos e cabelos começando a grisalhar, vendia o peixe do dia no quiosque que comprara 2 anos atrás. Havia vendido todas as ações da empresa aos 40 anos. Não foi decisão impulsiva. Foi estratégia de 5 anos executada com perfeição. Treinou sucessores excelentes, garantiu que a empresa continuaria próspera e saiu com capital mais que suficiente para a aposentadoria confortável. Mas aposentadoria não significava não trabalhar. Significava trabalhar no que amava. E ele amava o mar, a simplicidade, a comunidade. Então comprou aquele quiosque, aprendeu a pescar com pescadores locais e construiu vida nova. Não tinha mais Ferrari. Dirigia um carro popular, não usava mais Rolex. Tinha relógio simples que Lucas dera de aniversário. Não frequentava mais jantares de gala. Ia a churrascos com vizinhos. E era imensamente, completamente feliz. Pai! Lucas corria da água, prancha sob o braço. Você viu aquela onda?
Consegui ficar em pé por 10 segundos. Foi sensacional. Léo abraçou o filho molhado, sem se importar em ficar encharcado. Lucas havia crescido bem, alto, confiante, mas humilde. Queria ser biólogo marinho. Não porque Léo sugerira, mas porque genuinamente amava o oceano. Papai! Sofia gritava. A mamãe disse que pode tomar sorvete. Pode sim, Léo gritou de volta. Mas só se dividir comigo. Sofia correu até ele, o rostinho coberto de areia e sol. Era xerox de Clara, mesmos olhos, mesmo sorriso. Naquela noite, depois que as crianças dormiram no bangalô que alugaram para o fim de semana, Clara e Léo sentaram na varanda ouvindo o mar. Você é feliz? Clara perguntou, a mão no ventre. Mais do que jamais imaginei possível, Léo respondeu honestamente. Sabe aquela noite na véspera de Natal, quase 10 anos atrás, quando você entrou no meu carro por engano? Como poderia esquecer? Passei anos achando que aquilo foi armação de Gustavo. E foi, tecnicamente. Mas agora acho que foi destino usando Gustavo como ferramenta. Clara riu. Destino complexo. Os melhores destinos são... Léo beijou a têmpora dela. Porque você entrou no carro errado naquela noite. E cheguei exatamente onde precisava estar, Clara completou. Ficaram em silêncio, embalados pelo som das ondas e pela certeza absoluta de que haviam encontrado seu lugar no mundo. Léo Castelo já fora CEO bilionário, homem na capa de revistas, alguém que movimentava mercados. Agora era pai, marido, pescador. E nunca, nem por um segundo, se arrependeu da troca. O carro errado o havia levado para a vida certa. E essa era a única jornada que realmente importava.